Bom dia, que bom estarmos juntos nesta manhã. Meu desejo é que esta parábola que vamos ler, da qual nós vamos rapidamente conversar nesta manhã, possa impactar a minha vida e a sua vida. Que ela possa ir removendo camada após camada dessa coraça que às vezes nós criamos em torno de nós mesmos, para que possa penetrar o nosso coração e gerar transformações que venham de dentro para fora, que glorifiquem assim o nome de Deus e nos torne discípulos cada dia mais parecidos com Jesus. Eu queria acompanhar o teaser com você e na sequência nós voltamos para refletir na parábola de hoje. A parábola da qual nós vamos conversar hoje se encontra em Lucas capítulo 12, do verso 16 ao verso de número 21. E diz assim as Escrituras Sagradas: Então Jesus lhes contou essa parábola. A terra de certo homem rico produziu muito bem. Ele pensou consigo mesmo: o que vou fazer? Não tenho onde armazenar minha colheita. Então disse: já sei o que vou fazer. Vou derrubar os meus celeiros e construir outros maiores. E ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens. E direi a mim mesmo: você tem grande quantidade de bens armazenada para muitos anos. Descanse, coma, beba e alegre-se. Contudo, Deus lhe disse: insensato, esta mesma noite sua vida lhe será exigida. Então, quem ficará com o que você preparou? Assim acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus. Muito bom. A parábola que nós estamos conversando nesta manhã, ela retrata um homem rico. Um homem rico, claramente um agricultor rico, que tem uma colheita que é excepcional. Eu diria o seguinte: ele é o típico homem, o homem do agronegócio. Ele é o típico homem do agronegócio paranaense, batendo um recorde atrás do outro, uma safra atrás da outra, batendo recordes e recordes e recordes consecutivos. Assim, esse homem rico, um agricultor rico, ele naquele ano ou naquela colheita, a sua colheita foi muito acima da média. O que há de errado com esse homem? O que há de errado com esse homem da parábola? Porque Jesus começa dizendo para nós que um homem, um agricultor, se deu muito bem, porque naquele ano, naquela colheita, a sua colheita foi acima da média dos anos anteriores. Será que há algo errado com esse homem? Será que há algo errado com esse agricultor? Eu diria para você que, a princípio, não há absolutamente nada de errado com esse homem nessas primeiras palavras introdutórias de Jesus nesta parábola. Ele não começa dizendo sobre um homem ganancioso fez tal coisa, ou alguém injusto fez... Não, ele fala de um homem rico que simplesmente foi abençoado e teve uma colheita excepcional. E nada parece, nesse início da parábola, nada parece desabonar este homem quanto ao seu passado, quanto à sua vida pregressa até aquele momento. Afinal, não há nada de errado em ser bem-sucedido. Eu diria para você que a riqueza desse homem aparentemente é fruto do trabalho honesto dele. É um homem que tem uma propriedade, que está plantando e que está se enriquecendo na medida em que planta. Aparentemente, ele também não trabalha de forma desequilibrada, porque se você perceber, chega um momento ali, já no meio da parábola, que fala sobre descansar, sobre comer, sobre beber, sobre alegrar-se com o fruto do trabalho, com aquilo que ele conseguiu adquirir, com os bens que ele adquiriu. E a mais, o texto deixa muito
ou pelo menos nas suas entrelinhas, dá para a gente entender que esse homem foi abençoado por Deus. Abençoado com uma colheita excepcional. Você sabe que uma colheita excepcional não basta a seleção das sementes, não basta você escolher o momento certo, é necessário contar com boas temperaturas, com a chuva no momento certo, com o cessar das chuvas também no momento certo. Há vários fatores da plantação que não dependem necessariamente do agricultor, daquele que está plantando. E ao perceber que a sua colheita foi excepcional, não tem como não imaginar que essa colheita foi excepcional, porque Deus abençoou essa colheita, dando as estações no tempo certo, dando a chuva no tempo certo, e tudo foi propício para que esse homem tivesse uma grande colheita. Agora deixa eu te contar algo que acontece aqui na minha casa. Deixa eu contar de algo com você aqui. Eu estou gravando hoje aqui em casa. Todas as noites, aqui nesse sofá onde eu estou, todas as noites, praticamente todas as noites, antes de dormir, eu e o Marcos, nós gostamos de comer uma fruta antes de dormir. Geralmente o que nós comemos antes de dormir, a fruta predileta nossa na hora de dormir, é comer uma maçã ou comer uma pera. O Marcos gosta muito de pera, eu gosto de maçã, e nós geralmente comemos essas duas frutas quase que todos os dias à noite. E muitas vezes, quando nós sentamos aqui nesse sofá, pegamos aquela fruta bonita que fui ao mercado, escolhi a dedo cada uma delas, fiquei olhando toda a sua casca, qual delas parecia estar em perfeito estado, duraria o suficiente na geladeira, e eu trago e sento aqui para comer com ele. Muitas vezes, quando eu começo a cortar, a descascar, uma vez que meu filho gosta de comer a fruta sem a casca, quando eu começo a descascar essa fruta para ele, quantas e quantas vezes eu fui surpreendido com uma bela fruta por fora, mas por dentro uma fruta que estava, eu não diria totalmente podre, mas já estava num processo meio que desagradável. Como é terrível quando isto acontece. Acontece. E este fazendeiro rico me fez lembrar dessa experiência aqui quase que diária aqui em casa. Porque existem, assim como existem frutas que parecem estar perfeitas, que atraem a nossa atenção, atraem a atenção dos nossos olhos e que faz a nossa boca até salivar quando nós a mordemos, é que nós de fato descobrimos que fruta é essa. Ou quando nós a partimos no meio, é que nós podemos ter a dimensão do que ou do qual o estado geral dessa fruta. Me parece que esse fazendeiro é mais ou menos assim. Quando nós lemos as primeiras linhas, não parece haver nada que vai vir desabonar esse homem. Parece que esse homem, na verdade, é o ideal para muitas pessoas, um homem bem-sucedido, um homem rico que agora consegue ainda se enriquecer ainda mais porque tem uma colheita excepcional. É um homem com uma casca bela e perfeita. Mas, se nós olharmos além da casca deste homem, a partir de outros olhos que não nós vamos começar a perceber algumas coisas que Jesus passará a denunciar aqui nesta parábola. Se nós olharmos para essa parábola e para esse homem, com os nossos olhos ocidentais, com os nossos olhos de uma sociedade individualista, 2000 anos aí à frente da primeira vez que essa história foi contada, nós concluiremos a partir dos versos 17 a 20 que este homem, ele é capaz de fazer avaliações depressa, esse homem é capaz de tomar decisões rápidas, esse homem é capaz de ter critério e de mobilizar as coisas para que tudo aconteça. Ele é um verdadeiro empreendedor que tem uma colheita excepcional, ele olha para os celeiros eles são evidentemente pequenos, e ele então, num estralo, numa decisão empreendedora, ele vai lá, resolve destruir tudo e começar tudo de novo. E a gente olha para esse homem com o nosso olho ocidental e diz, uau, que homem! Eu queria ser esse homem, que homem bem sucedido, marido perfeito para minha filha,
É o genro perfeito para qualquer sogra. Ele é o ideal para qualquer homem que quer, de repente, ser próspero. Esse homem também, a partir do nosso olhar aqui ocidental, esse homem ele é visionário. Ele é visionário, ele constrói novos celeiros, ele enxerga lá na frente, ele vê, ele antecipa-se, ele percebe que a colheita não vai ser como as anteriores. E então ele se antecipa construindo celeiros. Ele é visionário, ele não só é empreendedor, ele é visionário, ele consegue enxergar. Ele não só enxerga, não só é nesse sentido de ser visionário, de enxergar lá na frente, mas ele também sabe das etapas, ele constrói etapas e ele executa etapas. Esse homem sabe também quando parar, que é algo que nos falta muito hoje em dia, a gente poder olhar para essa história, a partir do nosso olhar ocidental, e falar, olha, que homem, ele produziu muito, e ele então construiu de maneira visionária, empreendedora, ele construiu algo maior, quando colocou tudo lá dentro, descansou. Olha só, ele não ficou tomado de trabalhar, ele se aposentou. Ele se aposentou, vou descansar, vou comer, vou beber e vou me alegrar. Foi isso que ele diz aqui no texto para nós. E aos nossos olhos ocidentais, é difícil demais encontrar qualquer dificuldade com ele. É como uma maçã, é como uma pera, que você olha por fora e a casca está perfeita. Você fala, não tem nada de errado com essa maçã, não tem nada de errado com essa pera. Com certeza eu vou levar, eu vejo o preço no mercado e falo, opa, isso aqui está perfeito para mim. Mas este homem, ele não é ocidental. Ele não vive em uma sociedade individualista como a sociedade que nós vivemos. Nós precisamos respeitar isso. Se nós queremos compreender o que Jesus estava querendo dizer quando ele contou essa parábola. Esse homem, ele é oriental. Digo mais, esse homem, ele é judeu. E sua identidade, então, está ligada a duas coisas. A sua identidade está ligada à sua comunidade e a sua identidade está ligada à sua fé. Inevitavelmente, um homem no Ocidente, um judeu no Ocidente, ele tem a sua identidade construída sobre a sua fé e sobre a comunidade, sobre o grupo do qual ele faz parte, sobre o seu clã, sobre a sua família. Ele não se entende como gente fora desses dois eixos, a fé e a comunidade. Sendo assim, eu vou começar a fazer com este homem aquilo que eu faço com a maçã e com a pera aqui todos os dias em casa, quando a gente começa a descascá-la para descobrir como está o estado dessa fruta por dentro. E eu vou então começar a remover as cascas hoje. Então, conforme eu removo a casca, eu quero te convidar a baixar a guarda. Sim, quero te convidar a baixar a guarda para ver o que você tem debaixo da sua casca. Quero convidar você, enquanto nós olhamos aquilo que há debaixo da casca desse homem, a simultaneamente olharmos o que está debaixo das nossas cascas, o que vem por dentro de nós, as nossas motivações, aquilo que move o nosso coração. E se você não encontrar na sua vida os erros desse homem descrito na parábola, louve a Deus por isso. Agora, se você encontrar os erros deste homem, confesse-os a Deus. Por quê? Porque em Deus há perdão. Ele é fiel e justo para nos perdoar, é o que diz a Escritura Sagrada. Por isso ele nos convida a não nos esconder caso nos identifiquemos com as dificuldades desse homem, mas ele nos convida a correr na direção dele, porque ao correr na direção dele receberemos perdão e graça. É isso que receberemos. Mas se você de repente não identificar, e aquilo que você não for identificando, louve a Deus e peça a ajuda dele para continuar vigiando, porque as dificuldades deste homem assediam o coração de todos nós aqui no Ocidente no ano de 2020. Então, vamos à parábola. Primeira coisa que nós percebemos lá no versículo 17. Ele diz então que esse homem pensou consigo mesmo. Esse homem pensou consigo mesmo.
Nós observamos na vida desse homem, antes de mais nada, que este homem é um homem que se basta, é um homem autossuficiente. Quando Jesus tira a primeira lasca ali da sua casca, você vai perceber que esse homem é um homem que se basta, é um homem autossuficiente. Quantos problemas desnecessários seriam evitados se nós simplesmente, ao invés de pensar conosco mesmos, ao invés de cada um pensar consigo mesmo, nós procurássemos dialogar com outras pessoas. Quantos problemas necessários seriam provocados se nós conversássemos com outras pessoas, se nós percebêssemos a importância da comunidade na nossa vida, algo que esse homem perdeu, esse homem está desconectado da sua comunidade. Você e eu precisamos de uma comunidade, nós precisamos de uma comunidade, nós precisamos vencer esse apelo ao individualismo, a essa vida autossuficiente, onde cada um se basta para si mesmo. Senão, incorreremos no mesmo erro desse homem. Sabe quem é que conversa consigo mesmo no Evangelho de Lucas e em outras parábolas? É o mordomo injusto, o mordomo infiel, lá de Lucas 16. Ele também conclui consigo mesmo, ele também pensa consigo mesmo. O juiz injusto de Lucas 18, ele também pensa consigo mesmo. Perceba que pessoas que pensam consigo mesmo têm uma tendência à injustiça, uma tendência ao erro, porque é na multidão de conselheiros, diz a palavra, que nós encontramos sabedoria. E quantas vezes, nessa ideia de cuidar da vida privada, de não se expor, nós vamos nos fechando para a comunidade e vamos vivendo uma vida cada vez mais para dentro de nós mesmos, autossuficiente. A gente se basta, a gente não precisa do outro. E quando a gente conclui que não precisa do outro, você pode estar vivendo em família, você pode estar casado, você pode viver num grande condomínio, você pode viver numa comunidade de fé, mas você viverá para você mesmo. Cuidado com essa sensação de eu me basto. Cuidado com esse negócio de tomar conclusões, de tomar decisões, de concluir coisas apenas com base em conversa consigo mesmo. A conversa consigo mesmo é importante, ela precisa acontecer, há espaço para ela na espiritualidade cristã, mas a vida não consiste apenas em conversas consigo mesmo, porque é uma grande tendência de você concordar com tudo que você disser para você mesmo. Segundo, nós percebemos que esse homem então não só pensou consigo mesmo, mas o texto ainda continua no versículo 17. Ele vai dizer: o que vou fazer? Não tenho onde armazenar minha colheita. O que vou fazer? A pergunta que ele se faz nessa conversa consigo mesmo, a pergunta é: o que vou fazer? Não tenho onde armazenar minha colheita. Esse homem não só é autossuficiente, mas esse homem também é autocentrado. Isso é, a bênção que esse homem recebeu, que foi uma grande colheita, se torna uma dor de cabeça para ele. Imagina, a colheita foi enorme, e a colheita enorme agora se torna uma dor de cabeça para ele. Por que é uma dor de cabeça para ele? Porque ele só olha para si mesmo. Então, quando ele olha só para si mesmo, ele ora vê a fartura, ora ele vê que está faltando. Por isso ele vai dizer: onde? Está faltando lugar, falta celeiro. Onde eu vou pôr isso daqui? Ele só olha para aquilo então que lhe falta, e ele só olha para aquilo que ele tem, e no caso aqui ele tem em abundância, ele tem a minha colheita. Por ser autocentrado, eu diria a você que ele não vê ninguém além de si mesmo. A vida autocentrada é aquela vida onde a gente não enxerga mais ninguém a não ser a gente mesmo. São os nossos sonhos, são os nossos projetos, são as nossas necessidades, são as nossas dores, são os nossos problemas, e a gente só fica nesse o meu, eu. Qual o
resultado de uma vida assim, de uma vida autocentrada, onde tudo é eu, tudo é meu. 3 problemas, pelo menos, nós poderíamos citar aqui de maneira introdutória, dentro dessa temática. Primeiro, a ingratidão. É ingrato para com Deus, e esse homem é ingrato para com Deus. Em nenhum momento ele louva a Deus pela colheita que teve. Ele teve uma grande colheita, e ele em nenhum momento louva a Deus pela colheita que teve. Ele é egoísta para com o próximo, porque em nenhum momento ele pensa que essa colheita poderia atender necessidades. Ele não pensa se há alguém próximo dele precisando de uma parte dessa colheita. Ele é egoísta porque ele só está olhando para ele mesmo. E ainda, ele é prepotente. Sim, ele é prepotente quanto ao controle da existência. Ele acha que controla a existência, ele acha que dá tempo de construir, que dá tempo de guardar e que vai dar tempo de usufruir de tudo isso. Ele acha que tem controle absoluto de todas as coisas. Ele não pensa o seguinte, ele não pensa, por exemplo, eu não preciso disso, já tenho tanto. Percebe? Não há espaço para isso. Porque ele só está olhando para ele, e ao olhar para ele, ele vê suas necessidades. A necessidade de celeiros ainda maiores. Ele não pergunta, será que essa riqueza extra, ou ele não pensa, melhor dizendo, ele não pensa, essa riqueza extra, ela é uma dádiva, louvado seja Deus. Não. Ele simplesmente está focado nele, e por estar focado nele, ele precisa resolver o problema que aquele presente causou. Ele ganhou um presente, foi uma colheita extraordinária, e isso virou um problema, e ele agora tem que conversar consigo mesmo para resolver esse problema, que é onde ele vai colocar tudo isso. Então esse homem, ele é autossuficiente, esse homem é autocentrado, este homem também é autônomo. Veja a partir do verso 18, ele vai dizer que já sei o que vou fazer. E aí quando ele fala sobre o que ele já sabe o que vai fazer, ele fala, vou derrubar os celeiros antigos, vou construir novos celeiros. E aí ele diz lá, guardarei então toda a minha colheita. E aí por fim, ele vai dizer algumas coisas para si mesmo. Então direi o quê? Para minha própria alma. Descansa, coma, beba e alegre-se. Ele é servo de si mesmo. Você consegue perceber isso nessa parábola? Esse homem rico, esse agricultor rico, esse homem do agronegócio, ele é servo de si mesmo. Veja a linguagem que ele usa. Essa linguagem de derrubar e construir, ou derrubar e edificar, dependendo da versão que você tem. Pois essa é uma linguagem tipicamente profética. Se você abrir sua Bíblia depois, lá em Jeremias, no capítulo 1, o livro do profeta Jeremias, capítulo 1, nesse livro do profeta Jeremias, você vai perceber ali que quando Deus o chama, e aí ele tem aquela resposta que ele não passa de uma criança, que ele não sabe falar, e aí Deus vai trabalhar com ele, dizer, não, você vai, o que eu colocar na sua boca você vai dizer, e aí Deus vai dizer para ele que vai dar autoridade para ele para algumas coisas, e lá na autoridade vai dar para ele, lá do verso de número 10, se não me engano, Jeremias 1:10, ele vai dizer que ele vai ter autoridade para destruir e para edificar. Isto é, o profeta é um instrumento de Deus para destruir, para desfazer algumas coisas no coração humano e para edificar outras coisas no coração humano. João, o último dos profetas que antecede Jesus, ele vai dizer às pessoas, arrependam-se, porque próximo está o reino de Deus. Ele vem destruir, ele vai ver as pessoas, raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura. Ele está destruindo aquela aparência, e ele então em seguida está edificando, produzam frutos dignos de arrependimento. E aí então as pessoas são convidadas ao batismo, as pessoas são convidadas à transformação, à mudança de vida. É tipicamente profético destruir e construir, mas esse homem destrói e constrói para si e não para o reino de Deus. Ele não tem ninguém. Isso
é digno de pena, ele não tem ninguém. Por isso ele diz a si mesmo: descansa, coma, beba e alegre-se. Pensa comigo no contraste entre esta parábola de Jesus, de um homem que consegue ter ele é abençoado por Deus, com uma colheita extraordinária. E ele então diz a si mesmo: coma, beba, descanse e se alegre. Quando você volta, ou quando você salta para Lucas 15, Jesus conta 3 parábolas: ovelha perdida, dracma perdida e o filho perdido, ou os filhos perdidos. Em todas estas parábolas, no final, há festa, vizinhos, amigos, parentes. Em todas elas, quem encontrou o que havia sido perdido tem com quem comemorar. Porém, esse homem não tem ninguém com quem se alegrar. E se por um lado é alegre perceber alguém prosperando, é digno de pena vê-lo prosperar sozinho, não tendo com quem celebrar as suas vitórias. Jesus está denunciando que esse homem se tornou autônomo. E ao se tornar autônomo, ele cada vez mais foi vivendo a sua vida sozinho. Então, chegamos ao verso 20 dessa parábola, verso 20 e 21, e ele começa dizendo: contudo, Deus disse a esse homem do agronegócio, a esse homem rico, esse agricultor rico: insensato, esta noite tua alma será pedida. E aí, como vai ser? Esse homem que começou que aos nossos olhos ocidentais é um homem que se deu bem na vida, é na verdade um homem que terminou mal a sua vida, porque viveu mal a sua vida. Ele termina mal porque viveu mal. Há um livro do Mário Sérgio Cortella, cujo título do livro é Viver em Paz para Morrer em Paz. Viver em paz para morrer em paz. E esse livro, ele brinca exatamente com isso. Não tem como pensar em morrer bem se você não viver bem. É na vida, é no seu dia a dia. Então o ensino dessa parábola não é: se prepare porque você vai morrer. Se prepare, você tem que se preparar. A gente tem que estar sempre preparando-se para morrer. A morte está chegando aí, nós temos que estar prontos porque nós vamos morrer. Não é isso que Jesus está ensinando. O ensino é: viva direito. Viva direito a sua vida para que você esteja pronto, preparado para o fim que certamente chegará para todos nós. Então, nós não sabemos quando esse fim chega, mas nossa vida irá chegar ao fim. Nós precisamos ter consciência disso. Que a nossa vida, nesses dias que nós vivemos, como diz Tiago, é como uma neblina. São poucos dias. E não só são poucos, mas você não sabe o momento exato em que tudo vai parar, em que tudo vai acabar. A gente não sabe. A gente precisa ter consciência disso. Esse homem não teve consciência disto, que a vida dele era breve e que ele não tinha controle algum sobre a sua existência. Tudo o que o homem preparou foi preparado por ele e para ele. Você percebe isso? Jesus pergunta: para quem será tudo que você preparou? Ele se pergunta: o que ele preparou? O homem preparou os celeiros, o homem preparou suas riquezas. Para quem ele preparou tudo isso? Ele preparou para ele mesmo. Descansa, coma, beba e alegre-se.
Com isso, sabe o que Jesus está dizendo? Que nós podemos concluir a partir dessa fala. Que esse homem, ele pensou sozinho, esse homem decidiu sozinho, esse homem se divertiu sozinho, e agora, Jesus está dizendo que esse homem morrerá sozinho. Pensou sozinho, decidiu sozinho, se divertiu sozinho e agora morrerá sozinho. É um insensato, é um louco, porque não pensou nestas coisas antes. Como nós podemos concluir tudo isso? Qual é a solução? Qual é a alternativa que esse homem teria? Porque talvez a alternativa para ele pudesse ser a alternativa para mim e para você, naquilo que nós identificamos como semelhanças com esse homem. E aí nós encontramos no último verso a expressão ser rico para com Deus. Como não cederemos a esse apelo constante ao qual somos expostos para viver uma vida autossuficiente, autocentrada, uma vida autônoma? Como? Vivendo ou sendo rico para com Deus. E o que é ser rico para com Deus? Ser rico para com Deus, primeiro, poder dizer que é depender de Deus. Ser dependente de Deus. Dependente no sentido de, vou cruzar os braços e agora vou esperar tudo cair do céu? Não. Mas se reconhecer dependente, para que quando acontece uma grande colheita, a gente sabe que ela vem das mãos de Deus. Ser dependente de Deus é você trabalhar arduamente, como se aquilo dependesse de você, mas ter a certeza absoluta que não depende em nada de você, porque você não tem controle nenhum da sua vida, da sua existência. Você não tem, eu não tenho. Ser rico para com Deus, então, não é só a dependência de Deus, mas começa com a dependência de Deus e então oportuniza a gratidão a Deus, ser grato a Deus, gratidão. Agradecer. Esse homem em nenhum momento reconhece que vem de Deus. Em nenhum momento ele louva a Deus por isso, em nenhum momento ele exulta a Deus por isso. E ele é um judeu, vivendo no Oriente. A sua identidade tem a ver com a sua fé. A sua identidade tem a ver com a sua comunidade. Esse homem não se põe a serviço do reino de Deus, mas ele se põe a serviço do seu próprio reino. Então a terceira maneira de ser rico para com Deus é viver para o reino de Deus, é servir ao reino de Deus. Então é a dependência de Deus, é a gratidão a Deus e é o serviço ao reino de Deus. O serviço incansável ao reino de Deus. E por fim, eu poderia ainda dizer que é a conexão, a comunidade dos discípulos de Jesus, porque nós somos aqueles que descobriram que não há vida fora da comunidade, porque Deus, o Deus Criador, é o Deus Trino, é o Deus da comunidade, é o Deus Pai, Filho e Espírito Santo, que vive uma unidade tão perfeita que eles são um único Deus. E quando eles resolveram criar algo à sua imagem, conforme a sua semelhança, ele então criou uma família, ele criou uma nova comunidade para representar a comunidade de Deus na história. Nós somos a comunidade que é chamada para representar Deus na história. Nossos primeiros pais decidiram ser uma comunidade autônoma, mas eles não conseguiram ser uma comunidade autônoma, mas eles se tornaram indivíduos autônomos. Quando Deus chega e conversa com Adão e Eva, você se lembra, Adão vai virar e falar: essa mulher que você me deu para comer. Ela vai virar para a serpente. Foi a serpente que fez a comunhão, a comunidade ali se rompeu, ela sofreu as consequências do pecado.
A ruptura aconteceu não só com o Criador, mas com a comunidade. E viver, ser rico para com Deus é restaurar, é voltar, fazer o caminho de volta. Uma vez que fomos resgatados, uma vez que fomos salvos em Cristo Jesus, precisamos fazer o caminho de volta. Não podemos viver como o homem dessa parábola, com uma bela casca por fora, mas cheios de podridão por dentro. Mas não é uma podridão que nos desabona aos olhos da sociedade, mas é a podridão do caráter, é a podridão dos pensamentos, é a podridão das intenções, de uma vida egoísta, autocentrada, autônoma, autossuficiente, e assim, sendo estas coisas ofensiva para com o Criador. Nós somos daqueles que foram resgatados e voltamos da rebelião. Então, para a gente poder terminar nossa conversa, você se lembra da maçã e da pera que eu falei para você? Que eu e o Marcos gostamos de comer aqui nas noites aqui em casa? Após descascar uma dessas maçãs, após descascar uma dessas peras e ver que elas estão estragadas, o que eu faço é enfurecido, sinceramente enfurecido, principalmente quando é a última, enfurecido, catá-las e então com toda a minha raiva jogá-la no lixo. Isso é o que eu faço. Por quê? Porque eu sou imperfeito, porque eu também sou contaminado com o pecado. Mas há um ser que não foi contaminado pelo pecado, pelo contrário, ele pagou o preço pelo pecado e ele pode transformar peras estragadas, maçãs estragadas, gente estragada em gente que vive vida semelhante à vida de Jesus, vida em intimidade com Deus, vida em intimidade com a comunidade. Que Deus possa abençoar a sua vida, que nós possamos viver em paz com Deus, para que possamos morrer na paz do Senhor. Nós possamos viver de maneira direita, para que possamos terminar nossa vida de maneira tranquila. E quando nós nos assentarmos para comer, beber e descansar, teremos companhia para nos alegrar juntos, para celebrar juntos aquilo que Deus tem feito em nossas vidas. Que Deus te abençoe, que você tenha um excelente domingo e que nós possamos, se Deus nos permitir, nos encontrar nesta noite, no nosso culto, para juntos adorarmos a Deus. O nosso culto ele está sendo tanto presencial, como também está acontecendo de forma online. Nós temos lá todos os domingos 35 vagas. Nós não temos preenchido as 35 vagas nos últimos cultos. Então, se você deseja participar, você pode participar conosco. Nós temos tomado todos os cuidados, o distanciamento está sendo respeitado e você é nosso convidado para estar lá conosco. Então, você pode mandar o seu nome para mim ou para o Paulo e assim fazer uma reserva para que você possa estar conosco, para que a gente também não exceda de jeito nenhum esses 35. Uma vez que nós precisamos cuidar, estamos vivendo dias difíceis na nossa capital, que você possa estar se cuidando, que você possa estar observando todas as orientações que têm sido oferecidas pela área da saúde, para que você possa cuidar bem de você, porque Deus tem planos, Deus quer fazer uma obra na sua vida e através da sua vida, que nós possamos fazer aquilo que está ao nosso alcance, vivendo de forma responsável a vida que Deus nos deu como presente. Que Deus abençoe a sua vida. Vamos orar? Bondoso Deus, colocamos diante de Ti este dia. Que o Senhor esteja conosco. Que o Senhor nos ajude a termos a coragem de olhar por baixo dessa casca que nós construímos para que os outros nos vejam, para que os outros nos aceitem, para que os outros nos amem, para que os outros, no mínimo, nos admirem. Que nós possamos olhar além disso. Porque, Senhor, é para contigo
que nós teremos que prestar contas, é diante do Senhor que teremos que comparecer. Por isso, ó Deus, molda o nosso caráter, molda a nossa vida. Perdoa-nos por termos muitas atitudes semelhantes à deste homem rico que teve uma grande colheita. Senhor, obrigado por alguns deslizes que esse homem comete e que, porventura, nós, ó Deus, não temos cometido. Obrigado, Pai, porque se nós conseguimos vigiar em alguma área, é porque o Senhor tem nos abençoado, o Senhor tem nos ajudado. Ajuda-nos a ser vigilantes, ajuda-nos a ter um coração quebrantado, que nós possamos, ó Deus, não sermos como boxeadores que se protegem o tempo inteiro, mas que possamos ser, ó Deus, pessoas que baixam a guarda diante da Tua Palavra, para que a Tua Palavra possa, ó Deus, nos atingir e possam, ó Deus, ao contrário do que acontece com um boxeador que cai e que é derrotado, mas que a Tua Palavra nos faça ser quebrados e refeitos para a Tua glória e para o Teu louvor. É o que te pedimos em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe a sua vida.